Índia decretou hoje a maior quarentena do mundo, isolando 1 bilhão e 300 milhões de habitantes por 3 semanas. Em Israel, o controle nas fronteiras ficou ainda mais rígido. Todos os passageiros que chegarem do exterior vão ser colocados em quarentena por 14 dias. Aqui, por exemplo, no parque que dá acesso à Estátua da Liberdade, não há qualquer pessoa ou turista. A Itália amanheceu irreconhecível. As ruas sempre lotadas estavam desertas em Roma, Florença e Milão. Os turistas desapareceram de um dos países que mais atraem visitantes no mundo. Os lugares símbolos de Nova York ficarão assim por mais tempo. No metrô, normalmente movimentado, silêncio e muitos lugares disponíveis. Salve família encarnada, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, choveu de e-mails dessa vez, muitos comentários nos outros vídeos que não tinha até nada a ver com o assunto, mas o pessoal pedindo, até nos nossos outros canais, o pessoal dizendo: Davi, fala sobre essa música do Raul que preveu, né, que foi tipo uma profecia do que ia acontecer aí, que se chama O Dia em que a Terra Parou, né? Com essa pandemia, a gente viu aí cenas muito tristes, né? O Papa lá sozinho, orando a sua missa, sem ninguém, embora a gente tenha as nossas discordâncias com esse Papa, principalmente esse que está aí, mas a situação em si é lamentável, né, família? As próprias cidades vazias, as ruas vazias, aquela alegria está acabando, né? A alegria das pessoas, a conversa, uma pessoa interagindo com outra, né? Apertando as mãos, se abraçando, infelizmente isso está ficando raro, as pessoas não estão podendo mais fazer isso. E a música do Raul Seixas, ela fala sobre isso, né? O dia em que a Terra parou. A gente vai analisar essa letra. Mas antes de eu começar a analisar essa letra, eu vou pedir humildemente que você assista esse nosso vídeo, que a gente fala sobre a história de Raul Seixas e os Illuminatis aqui no Brasil. Foi um vídeo que eu fiz há 3 anos atrás. Vídeo na época que ainda era possível falar algumas coisas aqui no YouTube. Embora eu tenha tido que picotar, literalmente, esse vídeo para que ele permaneça no ar, porque já tentaram derrubar esse vídeo mais de 8 vezes. Então, eles reivindicam uma coisa, eu vou lá e corto. Então ele tá picotado, mas vale muito a pena você assistir, ainda é muito completo. Foi um vídeo que eu demorei 15 dias para fazer. Então ele traz um teor muito grande de informação valiosa, que quebra inclusive a ideia que as pessoas têm do Raul. Eu nunca fiz o vídeo na intenção de ofender, ou dizer que ele não era bom, nada do tipo, até porque eu gostava muito das músicas dele. Mas eu não entendia como elas de fato são, como a grande maioria. E aí a gente juntou depoimento da mulher dele, fizemos um dossiê da história dele e a gente percebeu, óbvio, né, que ele tinha fortes ligações com ocultismo e satanismo. E não sou eu que estou dizendo, a própria esposa dele, as 2 esposas, confirmam isso. E está no nosso vídeo, eu quero mostrar esse trechinho aqui para você, como eu sei que a maioria não vai atender nosso pedido de ir lá assistir. Então eu vou fazer um pequeno resuminho para a gente ver do que elas estão falando. A gente tinha uma figurinha que surgia todo final do dia. Era um molequinho, era uma figurinha magrinha, pequenininha, uma sombra que corria pelas paredes e Raul olhava para mim, eu olhava para ele e a gente já sabia que a sombra estava lá. Vocês viam isso? A gente via. Raul queria entrar para a seita AA. Marcelo Mota era o líder mundial. Ele assumiu o posto de Alex Crowley. Alex Crowley morreu com tanta heroína que seria capaz de matar 11 elefantes. Ele tinha ódio de Jesus Cristo. Se ele passasse de frente à igreja em uma rua, ele saía pelo outro lado da rua. Ele não podia passar por uma igreja. Contra fatos não há argumento, né, família? Ainda que não fosse as 2 esposas falando sobre esse envolvimento dele com o satanismo, que a gente pode não concordar, mas tem que respeitar, não é? A gente tem que respeitar a decisão dos outros, até Deus faz isso, ele deu livre-arbítrio ao ser humano, eu não concordo, mas respeito. Cada um tem o direito de ser o que quer ser, tá certo? Então deixa isso aqui bem claro. Inclusive tem pessoas que, nossa, Davi, você tá acusando o cara. Não, a gente tá constatando fatos, não é? Eu acho que o preconceito tá na própria pessoa que fica revoltada, sabe? O cara diz que é fã, mas por saber que ele é satanista, se foi realmente satanista, você deixaria de ouvir as músicas? Eu como cristão sim. Mas não estou dizendo para que você faça isso. A decisão é sua. Eu não escuto mais. Eu gostava muito dessas músicas. Andava ouvindo no carro e tudo mais. Mas hoje eu não escuto mais porque eu sei qual era a intenção delas. Mas se você quer continuar escutando, aí é uma decisão de cada um. Deus deu o livre-arbítrio justamente para que você possa decidir por você, meu caro irmão. Agora, eu não posso deixar de dizer que, mesmo que não tivesse o depoimento das esposas dele falando, as próprias músicas com letra invertida, se você escutar mesmo a mosca que pousou, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Deixa claro, vou mostrar também um trechinho que está no nosso vídeo. Outro sucesso desse disco de Raul foi a música Mosca na Sopa.
Se você ouvi-la normalmente, parece apenas uma música idiota. Mas se você ouvi-la ao contrário, aí você vai ver a verdadeira mensagem subliminar que se ocultava. No ano de 1974, Raul e Paulo Coelho, já totalmente iniciados no satanismo e com pretensões de subirem as escadas iluminadas. Não se convenceu ainda? Olha só essa declaração que ele faz, deixando claro de que lado ele está e qual era a intenção. Morte! Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Você ouviu bem, família, o que ele falou? Morte, essa é a nossa lei, essa é a alegria do mundo. E o que isso quer dizer? A Bíblia nos revela, porque Satanás foi homicida desde o início. Ele é o grande homicida. A declaração de Raul nada mais é do que uma homenagem ao satanismo. Inclusive, ele não fazia questão de esconder e repete as palavras do próprio homem que se dizia ser a besta fera na terra. Aleister Crowley: fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O homem tem direito de matar todos aqueles que foram contra esse direito. Todo homem tem direito de descansar como ele quiser. Todo homem tem direito de morrer quando ele quiser. Então, baseado nisso, e eu vou exibir uma prova, inclusive, do que eu vou falar, das afirmações que eu vou fazer aqui, no finalzinho desse vídeo. Mas, se você puder, meu caro irmão, assiste esse vídeo logo antes de assistir esse. Vou deixar aí na descrição que fica mais fácil. Assistir antes de ver esse seria muito bom, porque você vai entender melhor. Já para aqueles que já confiam no nosso trabalho, sabem a seriedade que a gente trata esses assuntos aqui, então vamos em frente e depois você assiste, tá certo? Eu quero fazer logo a análise da música e vou trazer provas, não é? Segundo o próprio Raul, das afirmações que eu farei aqui. Da onde é que se sai esse tipo de ideia, no meu ponto de vista, que pesquisa esses assuntos há muito tempo. E não é teoria da conspiração, são fatos constatados, tá certo? Então vamos lá. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei, como um dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa, ninguém. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabia que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para a guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar, no dia em que a terra parou. Essa música encerra com: num dia em que a terra parou, maluco que sou, acordei. Bom, meus caros irmãos, faz muito sentido, não é? Essa dúvida ou até certeza que as pessoas têm, que Raul conseguiu prever essa situação que viria a acontecer agora nos nossos dias. Infelizmente, essa situação do Sulgamonga. Aqui nessa parte que fala: e o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá, assim como também o soldado, a polícia, né, não saiu para prender, porque sabia que o ladrão não estava lá. De fato, isso está acontecendo nas ruas. Literalmente, a terra está parando, as pessoas estão parando. Para você ter ideia, tem matérias que a gente vai falar disso em outro vídeo, né, explicar o verdadeiro aspecto da notícia, mas estão dizendo até que a camada de ozônio começa a se recuperar, porque tem menos carros circulando, menos poluição. E é claro que a mídia, né, faz aquele papel podre, mas a gente vai ver a verdadeira informação dessa notícia. Mas vai ficar para outro vídeo. Agora, nesse momento, a gente vai se concentrar na música do Raul. Eu mostrei logo no começo o nosso vídeo sobre o Raul e recomendei para você, justamente para que você possa entender o que a gente vai falar agora, meus caros irmãos. Fica difícil de você compreender se você não souber de quem a gente estava falando. O Raul não era qualquer pessoa, não era qualquer um, não é? Então, a partir daí, sabendo em que ele acreditava, como ele agia, a gente consegue compreender melhor a mente dele. Ele tem uma música onde ele deixa claro e confirma algumas pesquisas que a gente fez aqui, que alguns satanistas, família, quando eles vão criar alguma grande obra de arte, eles fazem oferenda,
Não é à toa que você vê sacrifícios, inclusive, de vários tipos, né? De animais e outras coisas que eles fazem para agradar essas entidades, para em troca ganhar inspiração, ganhar talento e várias coisas do tipo. Principalmente no meio da rede podre de televisão, isso é muito falado, que existe sim essa crença. Eu não vou nem colocar em xeque aqui se as entidades que eles adoram existem ou não. Isso cabe a você, não é? Não sei qual é a religião, não sei em que você acredita, considerar isso uma verdade ou apenas uma mentira. Mas o fato que a gente não pode negar é que as pessoas acreditam nisso e cultuam isso. Seja por fé, ou seja por entrar num estado da mente mais elevado, como algumas pessoas acreditam, né? Tem cientista que diz isso, olha, essa coisa de Deus, de espiritualidade não existe. O que acontece é que a mente, não é? A pessoa, o ser humano, começa a acessar partes do cérebro que ela não consegue normalmente. Você sabe que a porcentagem do nosso cérebro que a gente usa é muito pouca. Então, acredita-se que através de meditação, alguns exercícios mentais, você consegue acessar essas partes do cérebro, consegue usar uma porcentagem maior. E dessa forma, vem essas grandes obras de arte. Assim acreditam as pessoas que negam a espiritualidade. Isso eu estou falando para você entender que não se trata aqui de um vídeo religioso. Não é essa a questão. Mas o fato é que seja por entidades demoníacas, espirituais ou estados avançados da mente, essas pessoas, através de alguns atos que elas praticam, oferendas, rituais e etc, elas conseguem ver coisas simplesmente extraordinárias. E o próprio Raul acreditava, ele fala isso em um determinado momento, eu vou mostrar para você, que o diabo dá o toque. Ele inclusive queria deixar claro para as pessoas que existe dois tipos de diabo. Aquele que você vê no Exorcista, que possui as pessoas, e aquele que ajuda, dando o toque, ensinando coisas, mostrando coisas que são realmente incríveis. Então veja quando ele mesmo fala, para que você ache que isso não é uma teoria da conspiração. Repito que essa parte, esse trecho também está no nosso documentário completo. Vamos ver aqui juntos. Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. Existem dois diabos, só que um parou na pista, um deles é o do toque, e o outro é aquele do exorcista diabo. O diabo usa capote, e rock é um toque e é forte. Raul estava determinado a mostrar que o diabo não era o que se fala, e isso fica cada vez mais claro em sua música. Right about now, start the things off, little thing called Rock do Diabo, Rock of the Devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. Então, meus caros irmãos, eu posso dizer para vocês que se eu não conhecesse os fatos, se eu não soubesse que se trata do Raul, em que ele acreditava, não é? Quais foram as ações dele em vida, eu diria que isso foi uma mera coincidência. Até porque tem no final da música, né, fala ali, maluco que sou, acordei. Ou seja, ele queria ter continuado no sonho. Então não deveria estar acontecendo uma pandemia no sonho que ele teve, não é? Dá para entender isso, mas também dá para você entender que se ele tivesse continuado sonhando, ele ia ver mais além, ele ia ver mais coisas, ia ver mais o futuro. Isso de ver futuro através de sonho, família, os cristãos mesmo não podem negar, porque a Bíblia tem vários relatos disso. O maior deles, o mais conhecido, é o José do Egito, que através de um sonho do imperador que ninguém tinha o dom de conseguir decifrar esse sonho, o José do Egito conseguiu salvar aquele povo inteiro, inclusive a própria família e muitas outras. Vocês devem lembrar das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, que comiam as gordas e mesmo assim continuava magra, e José interpretou aquele sonho da maneira correta, com um dom dado por Deus. Dom esse, família, que não sumiu. José disse, olha, essas 7 vacas gordas significa 7 anos de grande fartura, como nunca houve no Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, que fará as pessoas esquecer os 7 anos de fartura, de tão duro, de tão severo que será esses 7 anos de dureza no Egito. E aí o faraó endoidou, disse, e agora o que é que eu faço? E aí é quando ele dá a sugestão de se guardar, de se poupar, né, fazer um grande armazém para estocar essas coisas e eles aguentarem assim o tempo de miséria que estava por vir. Então, meus caros irmãos, as coisas espirituais não dá pra gente tratar assim como se não fosse nada. Usar sempre a lógica, o raciocínio em cima. Porque, como explicar, né? A gente já mostrou isso aqui também em exemplos várias vezes. O exemplo dos Mamonas Assassinos. O cara tem um sonho e dizer, olha, sonhei que o avião ia cair. E com pouco tempo depois o avião realmente cair. Sabe? Esse tipo de coisa não se explica. A espiritualidade anda lado a lado, junto com cada um de nós. Você pode ter certeza disso, acredite você ou não. É fato. Então, entendendo isso, meus caros irmãos, a pergunta que fica é, poderia o diabo também dar esse dom aos seus? A resposta que eu tenho, e você pode discordar de mim,
é que o diabo ele não tem dom de nada. O que ele faz é avisar o que ele pretende fazer. E aí chega no dia e faz. Agora, mesmo que fosse um dom ou não, tudo é permitido por Deus. Então isso para mim deixa claro que tudo está sob o controle de Deus. A gente pode até sofrer com o que está acontecendo aí. Poderia estar previsto, talvez a gente pudesse ter adiado isso para acontecer mais para frente. Mas agora está na mão do nosso querido Deus. E nele a gente pode confiar, meus irmãos. Vai ter a solução para isso, vai ter a saída para isso. E aí que esse vídeo sirva, essa é a intenção desse vídeo, que ele sirva para você ver que as coisas não são tão simples como o mundo quer que você acredite. A verdade, meu caro irmão, é que ter esse tipo de interpretação hoje está ficando difícil, porque muitas pessoas têm medo de falar, porque perder credibilidade, por ser ridicularizado. Porque existe desde o começo dos tempos, desde a época de Cristo, existe uma força muito grande para tornar o mundo materialista, para você viver só o momento. Até no Velho Testamento fala sobre isso, chama de homem imprudente. Aquele que faz as coisas pensando, olha, eu vou morrer mesmo, eu tenho que aproveitar esses momentos, esquecendo a vida espiritual. E é por isso que Cristo também reforçou e nos alertou contra essa falta de espiritualidade, falando sobre os tesouros. Não juntei tesouro na terra, onde a traça e os ladrões consomem. Juntai no reino dos céus. Porque onde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Então, meu querido irmão, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Assista o nosso vídeo sobre o Raul Seixas se você não assistiu, porque vai deixar muito claro como outras pessoas que já passaram por essa terra, criaram armas, decidiram entrar em tretas mundiais ou não, através de sonhos. Isso desde o começo da história humana. A espiritualidade sempre se manifestou através de sonhos. E acredito que no caso de Raul Seixas isso não foi diferente. Por isso que ele diz, maluco que sou, eu sonhei. Essa é mais uma para você provar aquelas pessoas que não acreditam em nada, que acham que tudo é bobagem, que você é um bobão, não é de acreditar nessas coisas. Não ligue, meu caro irmão, porque tenha certeza que você está na direção certa. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.